Bom, foi. Bom, gente, bom dia. Bom dia, Ecle. Bom dia, Phil. Bom dia, Léo. Gente, vamos começar hoje mais um programa dessa semana, que o nome é Arte, Política e Autoritarismo em Tempos Pandemônicos. Hoje, exatamente, é o nosso programa número 69. Não sei por que coincidiu. Coincidiu. Seria o 24 também, mas só que o 24 foi ontem, então não foi exatamente uma combinação perfeita. É, então, eu vou começar apresentando um pouco o projeto, como é de praxe, para quem não for ver esse programa especificamente. E o História em Quarentena, que ele vem sendo feito desde o dia 23 de março desse ano, ou seja, ainda no contexto de quando as coisas estavam começando, né, o confinamento estava começando, ou seja, no Brasil especificamente as coisas estavam começando a se fecharem, enfim. E todo esse processo que a gente acompanhou e viveu, né, junto, cada um nos seus lugares. Então, essa é a nossa 15ª semana, e ao longo dessas 15 semanas, que vão ser 20 no total, a gente vem buscando abordar temas mais variados, assim, né? Tentando ampliar não só abordagens sobre é, é, temas que já são bastante discutidos, mas também trazer temas novos, sempre com a intenção de ouvir e de debater, trocar ideias com os mais variados tipos de pessoas e de áreas de atuação, então não só acadêmicos, não só historiadores, mas pessoas das humanidades, artistas, ativistas políticos, pessoas que transitam entre esses mundos ao mesmo tempo. E ao longo dessas 15 semanas a gente mudou algumas vezes de formato, então algumas vezes são lives de Facebook, outras são debates, e a gente vem variando. E tratando de temas como populações indígenas, questões de racismo, autoritarismo político, essa, por exemplo, de arte e cultura, questões de moralidade e censura, enfim, vários temas já foram abordados, e quem quiser, tiver interesse, tem lá no nosso site www.historiaemquarentena.com todas as semanas organizadinhas com toda a programação. Esse projeto ele é organizado, além de mim, pela Melanie Tuloat, pela Natália Guerelos, Lucas Pedretti, Mariana Munhoz e Carlos Benítez Trinidad. Então, cada um também está em um lugar. Tem gente que está na França, na Espanha, enfim. A Mariana é colombiana, mas está num doutorado em Portugal. Então, tem gente meio que de todo lugar. E a gente tem buscado fazer realmente essa mistura, não só de gêneros raça, idade, região do país, região do mundo, para que a gente possa ouvir realmente pessoas nas suas experiências e sempre buscando relacionar com o momento presente. Né? Então, a partir das experiências de cada um, também relacionar com esse tempo pandemônico que a gente tem vivido, e no Brasil especificamente de uma forma bastante brutal, assim, né? Bastante violenta, por toda a conjunção. Assim, né? Então, eu vou começar apresentando cada um de vocês. Bom, vamos começar de quem está mais distante, pelo menos daqui de onde eu estou, que é o Ecle Gomes, que é, enfim, um amigo que eu conheci em Fortaleza, quando fui lançar o meu livro lá. E eles fizeram, ele e o grupo dele, a companhia dele de teatro, que se chama Os Tragicômicos da Cidade, fizeram um trecho da peça que eles estavam trabalhando na época no lançamento do livro. Foi um momento super bonito, assim, porque é uma peça super forte, um pouco Zé Celciano, assim, né? E é maravilhosa. E aí eles fizeram, e a partir disso a gente acabou ficando amigo. Eu brinco que nós somos primos porque ele é Gomes, eu também, e meu pai é do Ceará, enfim, tem toda uma. E eu fiquei bastante impressionado de conhecer o grupo, muito feliz, assim, né? Porque ele me procurou e eu não conhecia, e essa coisa de lançamento em cidade que não é a nossa é sempre difícil, porque a gente sempre fica com medo, assim, né? Ah, vai ter uma pessoa, não vai ter ninguém, sabe? Certo medo, assim. E eles certamente ajudaram a tornar o evento mais
melhor, assim, né? Mais legal, assim, mais rico. Então, o Eclé, ele é ator, diretor e poeta. É graduando em licenciatura em teatro pelo Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Ceará. Estreou no teatro em 2008 como ator de Paixão de Cristo na cidade de Pacajus, no Ceará, que é da região metropolitana, né, de Fortaleza. Formado pela Escola Livre de Artes Cênicas do José de Alencar, é artista do bando Tragicômicos da cidade, onde se envolve como ator e encenador desde 2013. Bom, o Phil, que eu também já conheço, é melhor não falar o número de anos, né? A gente já Por favor. há bastante tempo, é produtor cultural e também de eventos. Começou a produção em 99, fazendo o festival de 6 bandas dos Amigos Músicos. Já produziu shows, peças teatrais, musicais, exposições e festas. E atualmente é produtor da festa V de Viadão e Lafon, 2 espaços voltados para o público LGBTQI+. E eu acho importantíssimo assim, a presença do porque justamente ele transita entre esses mundos, né? Não só da questão da produção artística, mas entre produções artísticas culturais e que não são encaixadas nos cânones, né? Nas, digamos, artes por excelência. Enfim. E eu acho isso só tem a enriquecer a nossa conversa. E o Léo também, Leonardo Villaforte, que eu conheço também faz alguns anos, por conta dessa coisa da literatura, enfim, que é escritor, artista, pesquisador e professor do Rio. Lançou os livros Escrever Sem Escrever, que é o último agora, lançado pela editora, foi a Sete Letras, não foi? Não, foi a Relicário, em parceria com a editora da PUC Rio. Certo. Eu tinha esquecido de anotar isso aqui. Mas, além desse, ele lançou também O Princípio de Ver Histórias em Todo Lugar, pela editora 8,5, O Explicador, que é de contos, também pela 8,5, Agenda, conto, pela Sete Letras. Além disso, ele criou a intervenção urbana literária Paginário, que é super interessante. Eu vou pedir depois que ele fale um pouco mais sobre isso. Presente em diversas cidades brasileiras, inclusive em Fortaleza. E o projeto Mixlit, o DJ da literatura. O Léo é mestre em Literatura, Cultura e Contemporaneidade pela PUC do Rio e graduado em Psicologia pela FRJ. Além disso, ele colaborou com publicações como a revista Serrote, o blog do IMS, né, Instituto Moreira Salles, e a revista Grampo, Canoa, entre outros. Enfim, estando apresentados, eu vou lançar a primeira questão, provocação, e vocês respondem da maneira que quiserem, sejam livres, enfim. Não tem muito um protocolo a seguir. O debate vai durar mais ou menos 1 hora, e quando estiver chegando perto dessa 1 hora, eu aviso para a gente começar a fechar, mas também não é um problema se durar um pouco mais, pelo menos para mim. Assim. E aí, essa primeira provocação é que eu gostaria que vocês comentassem, assim, a partir do lugar de atuação de cada um de vocês, né, que é bastante diferente, mas ao mesmo tempo com muitas conjunções, o que motivou vocês a produzir nesse campo, né, da arte, com as suas múltiplas vertentes, né, ou desenvolver pesquisas e reflexões nessa área? E além disso, assim, o que fez, assim, em que momento vocês perceberam que tinham definido a arte como profissão, paixão ou centro da vida de vocês? A gente pode começar com o Phil, aí depois a gente vai invertendo a ordem. Mas já começa tirando assim, queima-roupa. Exato. Eu moro em Niterói, e Niterói é uma cidade com potencial artístico, principalmente na parte musical, muito grande. Muita gente conhece algum músico niteroense, ou que já passou por Niterói, né? Mas eu tenho a menor aptidão para ser músico ou cantar, eu sou completamente desafinado. Mas eu sempre achei esse campo, essa área da música muito fascinante. E aí, como você disse, né, alguns amigos músicos formando bandas e se desenvolvendo ali, eu sempre ficava
próximo daquilo ali e acabava ajudando com a minha capacidade de organizar as coisas, que de alguma forma eu tenho. Eu produzia sem produzir, ou sem saber que estava produzindo, na verdade, né? E isso foi me levando a produzir, por exemplo, o Rock and Roll, que foi o festival que você citou aí mais cedo, com 6 bandas de amigos fazendo o que era um pequeno festival, sem que eu soubesse que eu estava fazendo um festival. Depois é que a gente foi, eu e outros amigos, fomos nos interessar mais por produzir isso, por produzir bandas e tudo mais. Então, assim, a arte tem esse poder de fascinar muita gente. Acho que todo mundo, de alguma forma, acaba ficando fascinado por algum tipo de arte ou não. Mas eu entrei através da música. E a produção, para mim, foi uma coisa meio que veio fácil, né? Produção, basicamente, é você conseguir organizar e convencer pessoas a fazerem as coisas que você precisa que sejam feitas. E, para mim, meio que fui aprendendo a fazer isso melhor durante o tempo, né? Até chegar no Instituto Memória Musical Brasileira, onde eu parti para uma coisa maior, mais organizada, mexendo mais com leis, entendendo melhor legislações de licitação e coisas nesse sentido. E aí é que eu fui entender que, opa, aqui é um lugar onde a gente vai precisa realmente ter uma pessoa que saiba o que está fazendo, que entenda o que está fazendo, para não ficar ponta solta que pode nos prejudicar. E eu fui para o lado da produção. Eu normalmente digo que não tenho um potencial de criação muito grande. Tenho, todo mundo tem, mas eu acho muito mais... eu me sinto mais confortável no lugar de pegar o trabalho de outras pessoas, traduzir isso em forma de números e textos teóricos, legislativos, do que realmente criar uma composição, criar uma pintura e coisas desse tipo. Foi isso que me incentivou e me incentiva cada vez mais a entrar nesse campo de arte. Com a parte do entretenimento foi muito parecido também, né? Acho que uma coisa vai puxando a outra, né? Pessoas que eu conheço, que me apresentam pessoas, que me apresentam pessoas, que me apresentam pessoas. E um belo dia eu falei para um produtor de festa, amigo meu, ele tinha acabado de crescer a festa dele, sair de 200 pessoas para 800 pessoas no evento dele. No final do evento, eu falei para ele, o próximo evento eu vou te ajudar a produzir. Ele falou, por favor, pelo amor de Deus. E isso já se passaram 6 anos. E vieram blocos de carnaval, festas, produção de shows em outras cidades, só literalmente nessa disposição de deixar que o que eu posso fazer através da arte aconteça, né? Eu não estou te ouvindo. Desculpa, eu esqueci o meu microfone desligado. Não, tô brincando. Tô brincando, não, brincando falando sério. Depois você pode produzir os tragicômicos da cidade lá no Ceará. Fazer aí. Uma boa. Vamos, Eclê, você fala aí. Eu fiquei pensando enquanto o Fio falava sobre o que de fato me motiva a continuar nesse lugar, né? Que é a produção artística, que não é um lugar tão privilegiado ou fácil de construção, né? E de atuação. Mas talvez uma das maiores motivações que me impulsionam a continuar é a insatisfação. Assim, eu sou uma pessoa muito insatisfeita. Eu não consigo me satisfazer com o mundo que eu tenho. Então, com o mundo que eu tenho, com a arte que eu tenho, com tudo aquilo que me apresentaram antes mesmo de eu nascer. E era para eu ter iniciado isso. Eu não sei nem ao certo quando foi que tudo isso começou, porque o meu pai morreu, e aí eu entrei no grupo de dança da escola, fugindo, dizendo que ia para o ensaio, ia para o futsal, mas na verdade eu estava indo para o ensaio de dança, porque tem toda a questão do preconceito aí, né, que a família não consegue compreender até hoje, né? Eu já tenho o quê? 29 anos, e aí vou fazer 29 anos mês que vem. E aí tem toda uma questão da família, assim, de não compreender o lugar que a gente está, que é o lugar do artista, que é essa pessoa
essa figura que não é que ele seja privilegiado, um sacerdote do mundo, mas ele está em processo constante de mudança, assim. Eu, pelo menos, estou. E as relações que eu tenho com isso, né? E com o que eu produzo. Eu acho que basicamente o que eu tenho que falar, por enquanto, é isso. Eu não tenho. Eu ainda estou me adaptando a esse formato virtual aqui, com pessoas que eu estou conhecendo agora. Eu acho que o depoimento do Phil é muito forte, principalmente quando ele fala de organizar e produzir e fazer com que as pessoas façam aquilo que a gente acredita, que é muito difícil a gente conseguir convencer pessoas a acreditar naquilo que a gente acredita, né? Principalmente no teatro, que é a minha área. Eu digo que sou poeta porque eu também escrevo, mas eu também atuo, dirijo, escrevo, enfim, eu estou um pouquinho nervoso nesse começo e vamos ver se essa água encantada aqui me deixa mais livre. Não, tá ótimo. Depois eu vou pedir para você falar um pouquinho das dificuldades com as coisas dos editais e tudo aquilo que a gente já conversou algumas vezes, que pode ser legal. Mas a gente fala mais para frente. Vamos, Léo. Bom, me identifiquei com parte das duas falas do Eclé e do Phil. Do Eclé com essa coisa da insatisfação também. Me identifiquei bastante, sinto muito isso. E isso é quase uma maldição, assim. Acho que as pessoas costumam olhar para o artista, né, como alguém que vive num estado criativo e não sei o quê, e na verdade às vezes é muito opressor dentro de você mesmo, né? Viver com essa constante insatisfação, assim, olhar para um lugar e querer que tenha algo ali que não tem, ou no caso da escrita, querer fazer uma frase que ainda não existe, contar uma história que ainda não existe, porque você quer, na verdade, que um livro exista, né? E esse livro ainda não existe, então você escreve um livro. E na sua cabeça é como se aquilo já deveria existir, mas para existir você tem que fazer. E com a questão da produção, né, que o Phil levantou, eu já passei por diversas linguagens assim na minha vida, né? Fiz 35 anos agora em abril, e assim, quando criança gostava de desenhar, fazer fanfic, escrevia assim, derivados do Alien, ficção científica, inventava o Alien na roça, não sei o que, porque eu vou muito para o interior aqui do Rio também. E depois entrei pela música, como o Phil, né? Entrei pela música, tinha uma banda assim, com amigos de escola, e eu tocava bateria. Porque eu fui tocar bateria porque o meu pai deu um violão para mim, para minha irmã, e eu peguei o violão, comecei a tocar, e minha irmã fazia aula. E aí entra na coisa de uma relação com a academia, escola e tal. E aí minha irmã me viu tocando, ela falou, não pode tocar assim. Tem acorde, tem regra, tem sequência, tem harmonia. E eu falei, que coisa chata, vou tocar bateria que eu posso bater aqui no que eu quiser. Aí fui tocar bateria. E aí depois a banda acabou se desfazendo, é uma coisa complicada, é tipo um casamento de 4 pessoas, né? É um troço complicado de seguir, de durar muito tempo. E aí entrei na psicologia, na faculdade, na FRJ, justamente porque tudo aquilo que eu amava, que era a arte, música, cinema, literatura, principalmente, eu tinha uma ideia de que se eu estudasse tecnicamente, naquele momento, com 18 anos, 17, ia fazer mal a minha paixão pela arte. E hoje às vezes, eu repenso isso. Mas fui para psicologia porque eu achava que a psicologia ajudava tudo sem ser aquilo, né? E foi muito bom para mim. Aí eu comecei a ler muito mais, né? Fiquei apaixonado por Dostoiévski, comecei a escrever muito mais. E aí esse mundo da escrita, ele é muito individual, né? Ele é muito solitário e muito individual. Fica você ali com as suas ideias. E até essa nossa conversa, que ainda mais para mim que eu estou fazendo tese agora, né? É ótimo estar conversando com gente que eu nunca vi na vida antes. A gente fica fazendo nossos encontros com os amigos que a gente não pode ver, né? E não faz isso com pessoas que a gente nunca viu. Então, estou achando ótimo ouvir vocês e estar aqui com vocês.
E esse mundo da escrita, como eu estava dizendo, era muito solitário, muito individual. E é o que eu queria fazer depois que eu saí da música, porque eu sentia que com a bateria não dava para fazer o que eu estava querendo. Assim. E aí escrevi, né, tem os livros publicados, contos, romance. E aí, algum tempo depois, eu fui retomar essa coisa do coletivo, né, como se fosse banda no Paginário, que você mencionou, né, onde o resultado final não depende unicamente de um autor, né, mas sim de um coletivo, e eu nem controlo tanto esse coletivo, né, eu faço apenas uma proposta e a gente vai para a rua montar as coisas. Então, eu acho que é por aí. Vendo E aí sua. eu passei a querer... Não, só interromper sua fala assim mais respeitosamente. Se você pode falar um pouquinho mais sobre o Paginário, explicar um pouco, enfim, porque eu acho o projeto foda, só para saberem o que é, basicamente isso. Tá. A minha conexão tá ruim. Eu não sei se para vocês também tá, mas eu agora só estou vendo o Paulo. Enfim, vou torcer para que volte, para que o Eclei e o Fio voltem aqui na imagem. Normal, tá normal. Bom, o Paginário ele é um mural, um mosaico feito de fotocópias, né? A gente costuma chamar de Xerox, que é o nome da marca. Mas são fotocópias, eu peço para as pessoas me enviarem fotocópias das páginas preferidas dos seus livros preferidos. E aí, munido dessas páginas, também convido as pessoas a irem para a rua e a gente monta todas essas páginas no formato de um mural. Também faço essas fotocópias em cores, então tem todo um projeto visual específico para cada lugar. Então é um ato de levar literatura e arte para a rua e ficar lá, né, na forma de uma intervenção urbana com fotocópias. Isso é uma forma de acontecer. A gente também faz muito por meio de oficinas. E aí é o maior barato. Por exemplo, esse que aconteceu em Fortaleza, né, lá no Centro Cultural Dragão do Mar. Eu fiquei apaixonado por Fortaleza, quase querendo viver lá. E um dia, quem sabe, eu consigo. E as pessoas trouxeram páginas que elas queriam. E aí eu falo sobre o projeto, acontece uma troca, as pessoas grifam os textos, e tem esse gesto é pensar o leitor como um autor, na verdade, né? É pensar o que a gente consome como uma espécie de autoria. Por exemplo, quando você está vendo TV e passando de canal em canal, você está criando uma trajetória, na verdade, uma trajetória não prevista pela grade da TV, né? Dos canais. Então, é pensar esse lugar da trajetória de leitura como uma autoria e das escolhas, né? Da seleção. O que você lê? Qual trecho te interessa mais nessa página? E aí a gente vai conversar sobre isso. Por que você escolheu essa página? Por que te interessou nesse trecho? E aquilo vai para um mural que vai ficar aberto à passagem das pessoas na rua, né? Então, vai ter uma outra camada. Na verdade, é um encontro entre estranhos. Já tem um encontro que você está passando numa rua e de repente tem um negócio que você não esperava, e aí ali está, sabe, a página do livro preferido do Paulo, do Eclé, do Fio, do Léo, da Joana, da Maria, de fulano. Então eu penso isso como uma espécie de criação de comunidade por meio dos afetos literários, assim, sabe, e de uma troca. E para mim foi quase isso começou em 2013, depois das manifestações de junho. Eu estive em algumas na rua, né? E hoje em dia a gente pode ler aquilo de várias maneiras. Mas para mim ali soou o sino, que eu não podia ficar apenas entre quatro paredes, escrevendo, revisando, traduzindo, dando aula, recebendo aula. Tinha que estar na rua. E aí, em dezembro de 2013, a gente fez o primeiro. E depois fizemos o segundo no bairro das Laranjeiras, que aí teve uma repercussão grande. E aí passaram a pintar convite. E aí eu tive que entrar nessa função também de produtor, que é muito complicada para quem vem da escrita, que fica ali sozinho, você tem que se comunicar assim, né, organizar as coisas, e para mim foi um constante aprendizado.
E também no começo eu tinha uma postura muito controladora no sentido de fazer aquilo com as outras pessoas que montavam. Eu tinha um parceiro, o Rodrigo Lopes, que hoje trabalha com produção de teatro e espetáculos, que ia sempre para a rua comigo, a gente montava aquilo junto. Eu tive que aprender que as interferências da rua faziam parte do trabalho. No início a gente montava um mural e aí eu ia na semana seguinte visitar, ver se estava tudo certinho, tudo lá. E aí depois, com as interferências que foram acontecendo, eu fui percebendo que era aquilo, não era um livro que você entrega, que fica na livraria e cada um pega o seu prontinho. Mas é algo que o barato é justamente a participação. Tem gente que retira, chama a polícia, tira, picha em cima, outros agregam novas páginas, faz a coisa crescer, outros cuidam. Já teve gente que pintou a parede em volta para ficar mais novo. E então foi um ótimo aprendizado, assim, esse trabalho para mim. Então, perfeito. Só para comentar, eu acho que essa questão da coletividade, né, que quem vem especificamente, eu acho que a escrita é muito assim, e a atividade acadêmica, de maneira geral, é muito solitária, né? E para mim está sendo, primeiro, o desafio da produção, dessa posição de produtor, que eu comecei um pouco com a história da ditadura, e depois, agora, com História em Quarentena, porque é mais intenso, né? Porque aí são 20 semanas, assim, porrada de trabalho, muita gente. Como eu brinquei, são 69, hoje 69 programas, velho. É coisa pra caramba em 15 semanas, assim. E tudo isso que envolve, né? E tem isso que o Phil falou que eu achei maravilhoso, que é você conseguir convencer a pessoa de que aquilo é importante. Então, não é você simplesmente... Porque a academia tem uma posição muito arrogante, né? Tipo, eu sou o detentor do conhecimento, você tem que ficar aí passivo recebendo. E nesse caso, não, né? Eu tenho que virar para o Phil e falar: olha só, você quer participar? Por que é importante? Por que é legal que você aceite o meu convite de participar de uma parada? Então tem isso, né? E tem a questão, além disso, da coletividade, que para mim está sendo um aprendizado muito grande, que é no História em Quarentena, que é trabalhar com mais 5 pessoas, que é totalmente fora do padrão da academia, que é você ir lá no arquivo, escreve, do historiador, no caso, né? Arquivo sozinho, lê, escreve, passa horas do dia sozinho, enfim, vive as angústias sozinho, enfim, tudo isso. Sim. Mas, e aí eu recomendo, assim, para todo mundo, quem puder ler o livro do Léo. Eu, particularmente, só li O Princípio de Ver Histórias em Todo Lugar, embora o último esteja aqui em casa, mas ainda não consegui chegar nele. Que é excelente, é muito bom e faz a gente refletir sobre várias dessas questões, inclusive. E aí, partindo já para a segunda parte, que seria mais a questão da relação com a política. E aí cada um também pode falar a partir do seu lugar, né? No sentido, inclusive, do Phil, que falou um pouco das questões da legislação, o Eclé, que tem bastante essa conexão também pelo próprio fato de produzir as próprias peças, dirigir as próprias peças, ter que entrar nos editais, enfim, toda essa dificuldade que existe para quem trabalha com arte no Brasil, enfim, e que cada vez é mais desassistida, né, no sentido do papel do Estado, né? E aí eu recomendo a conversa que a gente teve ontem, que já estava online, que já está online, com o Miguel Jost, que é daqui do Rio, que vem discutindo muito essa questão, né, da importância do papel do Estado na produção cultural, né, na possibilidade de, inclusive, democratizar mais o acesso. Que se a gente for só pela lógica do mercado, acaba que se criam ilhas, né, de produção e outras áreas ficam totalmente vazias, né, de acesso. Então, nesse sentido, eu pediria que vocês falassem um pouco sobre essa relação entre arte e política, política entendido de um sentido amplo mesmo, pensando não só na parte do engajamento de quem produz, seja o ator, o escritor, o produtor, enfim, mas também na arte como uma possível criadora de mudanças, né, de pensamento, de ações críticas, de quem consome, de quem recepciona, e que também acaba virando produtor, como o próprio Léo falou na questão do paginário, né? O leitor também vira um produtor, o telespectador também vira um produtor daquilo que ele recepciona, né?
E aí, para fechar essa questão, se alguma obra em específico marcou a vida de vocês, assim, que realmente serve como uma espécie de guia. Tem gente que não tem. Eu, por exemplo, não tenho nenhuma específica, mas assim, se tem isso para vocês. E aí, para mudar a ordem, começo pelo Eclê, pode ser? Eu queria pegar o gancho do que o Léo falou sobre a questão da solidão, sabe? Da criação. O teatro, essencialmente, é muito coletivo, né? Eu acho que um dos impactos maiores que eu senti diante da pandemia, da quarentena, da gente estar em estado de isolamento, é a distância, assim, não poder estar junto dos corpos que eu atuo dentro do meu grupo. E isso, nossa, isso teve um impacto tremendo dentro do meu contexto e da forma como eu penso a arte agora. E a política, inclusive essa nova produção que está se construindo a partir dessa relação do hoje, né? E é muito forte isso, porque ele fala do trabalho do escritor, que é um trabalho meio que individual, o acadêmico também é bem individual, é a gente estar aqui na nossa, produzindo, lendo. Por mais que eu escreva as peças que eu proponho ao grupo, elas não são só minhas, assim, não é só eu que escrevo, porque na medida que eu escrevo e compartilho, o outro já é co-criador da mesma obra que eu estou criando, então já deixa de ser meu. E é muito difícil pensar essa relação da arte e da política, e ao mesmo tempo é um pouco fácil, porque ela é política, assim, por mais que ela não traga um engajamento ou levante uma bandeira política, seja de esquerda, de direita, de centro, sei lá, ela não deixa de ser política, porque o fato da gente estar se encontrando no teatro, por exemplo, é super político. O fato de eu conseguir me encontrar com meus amigos, a minha companhia, e a partir disso criar um objeto artístico, uma peça, um sketch, qualquer coisa, e levar para outras pessoas, isso já é político. Só o fato da gente se encontrar e poder conversar, trocar, construir, discordar e dizer, não, eu não concordo com o que você está falando, eu acho que você está falando bobagem, ou você está falando uma coisa muito massa, é político. Não tem como não ser. E aí o PC joga a provocação de uma obra, né? Eu me lembro muito do Terra em Transe. Eu acho que essa obra do Glauber é uma das que mais me atravessa, assim. Principalmente porque ela fala dessa relação da arte e da política. Tem uma cena que a Sara, é uma das personagens, ela fala para o Paulo e diz que a poesia e a política é demais para um homem só. É absurdo, assim. Porque quando eu estou na minha crise de construção, sei lá, pensar política, o espetáculo que a gente fez no lançamento do livro do PC, ele é um recorte, né, de um período, que é o período da ditadura militar, é o Made in Brasil, o último delírio tropical, e que era para ser o último delírio tropical antes do apocalipse, porque não sei se é o poder da arte de prever as coisas, mas fala sobre esse período da ditadura, então é um espetáculo político. Por mais que a gente leve também para outros lugares, por exemplo, para o desbunde, porque que a gente vai para o universo do período da ditadura, não tem uma história de começo, meio e fim, a gente não trabalha com a lógica de um pensamento que começa, passa pelo meio e finaliza com uma história, uma resolução fechada, porque eu não acredito que o papel da arte seja indicar caminhos. Eu acho que é mais levantar provocações e sugestões, né? Não, a gente não está aqui para ser messiânico. Eu não acredito nessa filosofia de que a gente vai salvar o mundo, porque eu acho que o mundo já está meio que já está fudido mesmo, sabe? Eu acho que a verdade é essa, já está tudo lascado e tem o lance de hoje é a gente tentar, com esse novo contexto que a gente está vivendo, pensar outras formas de se relacionar, sabe? Porque o que esse momento está falando, pelo menos para mim, é que o que já estava arruinado já se arruinou ainda mais. E se a gente não conseguir destruir as ruínas, a gente não vai ter construído nada. Nem se a gente tentar querer montar alguma coisa em cima daquilo que já está destroçado. E eu acho que é mais por aí que eu penso, pois é isso. Tem essa relação da construção da arte política. Eu não consigo dissociar. Tudo que eu faço é político.
tudo que eu falo é político, o meu corpo em movimento é político, por mais que não seja explícito, por mais que eu não defenda, levante uma bandeira em determinado momento, mas é político. Seja uma poesia boba que fala de abacaxi e abacate, numa rima que não tem nada a ver, é político porque constrói um mundo completamente diferente desse mundo que é dado para a gente, né? Eu acho que dos pontos do artista nosso, pelo menos eu tento trabalhar isso, é não me satisfazer. Eu não estou satisfeito, sabe? Com essas relações que a gente constrói diariamente, que não são relações fáceis, porque o ser humano é um bicho complicado, mas ao mesmo tempo é muito gostoso se encontrar. E não estar preparado para isso é melhor ainda. Se a gente se prepara demais, eu acho que a gente ensaia demais, a gente está sempre pensando no que pode vir a acontecer, a gente perde o prazer da surpresa e do que pode acontecer na potência desses encontros. Assim. Eu acho que é mais ou menos por aí que eu vou encaminhar o meu pensamento dessa relação entre arte e política e, enfim, estou começando a relaxar. Maravilhoso. Não, tem uma. E eu gosto dessa questão. Na verdade, não tinha a menor ideia do que era peça, né? E o nome da livraria lá em Fortaleza, que é uma livraria maravilhosa, inclusive, se chama La Marca. E fica. É uma livraria muito bonita, assim, né? E eu não tinha a menor ideia do que ia ser. Eu só. Ele falou comigo, eu falei, vamos embora, né? Tipo, vamos fazer. E aí, de repente, a peça tava, o grupo, né, a peça, o acontecimento, estava ocupando a livraria inteira, assim, né, as escadas, e foi uma coisa muito legal, porque também ninguém esperava por aquilo muito, assim, e todo mundo ficava meio... E o que eu achei legal é porque nessa complexificação da ideia de política, tem uma cena que eu gosto e que adianta, assim, dialoga com o que se vem pensando na história, né, acadêmica, que é trazer não só a questão da política como a gente entende, né, a política institucional, é, mais clichê, assim, da luta armada, aquela coisa toda que a gente associa com a ditadura, mas a questão do comportamento, da moral, bons costumes, o desbunde que está também presente. Então, aquela cena da escada, que é aquela personagem que eu não vou mais me lembrar, porque minha memória já é péssima de natureza, mas a personagem que é um homem que eu não sei se é transexual ou travesti naquele momento, mas que causa um, um impacto assim, né? E que começa a trazer outras questões para uma linguagem política, não dentro dessa noção fechada, né, do que é política. Enfim, é uma peça linda, assim, que eu acho que valeria muito circular para além de Fortaleza. Você, Fala. posso só pontuar uma coisa em relação ao que tu falou sobre a peça? É que a gente ocupou o espaço da Lamarck inteiro e que ninguém esperava. Na verdade, ninguém esperava mesmo. A gente fez uma outra intervenção, foi numa assembleia dos estudantes da UFC. Tinha mais de 3.000 estudantes se reunindo, falando, né? Já tinha rolado o golpe, já tinha rolado o Bolsonaro aí entrando no poder e tal, já estava em período de eleição, o reitor tinha sido indicado, a galera estava super em pânico. E tava aquela coisa bem broxa. E aí, o bacana desse espetáculo é que ele se adapta ao momento, sabe? Ele está sempre presente. E por mais que a gente esteja trazendo o momento do passado para refletir sobre as coisas que a gente está vivendo agora, tem essa relação com o presente e com o espaço. Eu achei um pouco loucura, assim, o PC topar um grupo de teatro de Fortaleza que ele nem conhecia, tá no lançamento do livro, e ela marca quase que não deixou a gente fazer o que a gente queria, né? Porque tinha, enfim, a gente usava alguns elementos que não tinha como ser utilizado dentro da livraria, por ser uma livraria, a gente conseguiu resolver essa parada. Mas é legal o PC falar essa questão do corpo político, né? Mas, enfim, tem muita coisa nesse espetáculo e o nome do ator é Jeová. Ele transita, ele é um ator maravilhoso, assim. No elenco a gente tem o Jeová, hoje o Jeová, Diego Totti e o Lucas Mateus, assim. São eles três. E antes tinha outra atriz e que acabou tendo que sair e tal, por outras questões. Mas o espetáculo ele tem essa força, assim, de trazer
Por isso que é made in Brasil, né? A gente está fabricando o Brasil hoje. Não Que é é um só corpo incômodo no sentido de que não é um corpo normativo, né? Ou seja, o próprio espectador fica sem entender se é um cara que está interpretando uma mulher ou se realmente a ideia é o trans. Então isso é muito legal. Mas enfim, para não estender muito. gente. Oi? Desculpa. É gente. Ele fala isso É, na peça. exatamente, Independente exatamente. de gênero, tudo. Assim, é uma questão política. Gente, é gente. É, mas causa esse impacto assim, porque a gente está sempre formatado para esperar o corpo normativo, né? Enfim, Léo, pode ser você? Léo, tá sem microfone. Agora, pronto. Me ouvem? Tá funcionando o microfone? Tá. Bom, você perguntou sobre uma obra, né, que seja marcante. Eu tenho algumas. Uma primeira, assim, que sempre está na minha cabeça é o São Bernardo, do Graciliano Ramos, o romance do Graciliano Ramos, em que o narrador é um coronel, assim, dono de uma fazenda, e, assim, um cara super grosseirão, sem instrução, que quer resolver tudo na bala. E ele se casa com uma jovem cujo sonho é ter uma escola. Ela quer ser professora e quer ter uma escola. Então é uma espécie de um embate, numa relação de casamento entre a crueza e a instrução mesmo, né? Mais do que educação ou cultura, é a instrução. Assim. E aquilo para mim é muito Brasil. E o livro começa com o Paulo Honório, que é esse coronel, narrador, dizendo assim, eu quero contar minha história e tal. Então eu fui já que eu não sou bom de escrever, eu fui pedir para o padre. E o padre começou a contar a minha história, e aí eu fui vendo que o padre estava recheando de mensagem. Mensagem sobre isso, mensagem sobre a alma, mensagem sobre o pecado, eu não quero nada disso. Então eu falei, padre, vamos parar com isso. E aí Paulo Honório leva a sua história para o jornalista. Aí o jornalista escreve bem e ele vai escrever a minha história. Aí o jornalista começa a escrever a história, aí o Paulo Honório fala, ele começou a botar palavra bonita, palavra que eu não conheço, ele escrevia a minha história, eu não entendia o que ele estava escrevendo, fazia um monte de floreio, não sei o que, vamos parar com isso. E ele vai levando, assim, numa ideia de fazer algo colaborativo, né? Até que ele fala, não, nenhum deles tem a minha voz, eu vou escrever, olha só, eu vou contar isso aqui dessa maneira minha mesmo, vai ficar feio, vai ficar grosseiro, mas vai ser do meu jeito. E eu acho aquilo tão, tão bom, tão bonito, a intenção dele de fazer a coisa colaborativamente e depois perceber que ele não é menos capaz de contar a sua história, mesmo sendo um grosseirão, assim. E aí a história segue na voz dele. E aí tem esse embate entre ele e a jovem com quem ele se casa. Essa me marcou muito. Mas outros também, de outros campos. A escadaria Selarón, aqui no Rio, é uma que me marca muito e que foi inspiração para o Paginário, que é aquela escadaria que tem no bairro da Lapa, né, que não sei se ainda está no livro dos recordes como a obra de arte mais comprida do mundo, porque o Selarón, ele recebia os azulejos, né, é uma escadaria feita de azulejos, que liga a Lapa a Santa Teresa. E o Selarón recebia esses azulejos de pessoas ao redor do mundo, amigos dele, que, encontrei um azulejo lindo, vou mandar para você, Selarón. E aí mandava. Então é um trabalho colaborativo. E o Selarón, ele é pintor. Ele ficou conhecido pela escadaria, mas ele era pintor. Ele via a sua atividade primordial como uma pintura. E a escadaria é uma escultura, né? E aí, quando eu vi aquilo, eu falei, bom, é isso aqui, arte pública, só que ao invés de azulejos, fotocópias de páginas. Esse é o jeito de botar a literatura na rua. Então é quase um sampler assim, da escadaria Selarón,
Até por isso esse nome Escadaria Paginário, só que com as páginas de livro. E, bom, no meus livros, assim, eu acho que eu concordo com o Iclé, né, que a arte ela é sempre política, os nossos gestos, nossos movimentos são sempre políticos mesmo sem isso estar na superfície, assim, ou na fachada das coisas. Porque estamos aí, estamos todos dentro de um processo histórico, sendo determinados por ele, e ao mesmo tempo lutando contra essas determinações. E o meu primeiro livro, O Explicador, ele fala muito de padrões de trabalho. Na época eu trabalhava dentro de empresa e sentia muito essa coisa do regular, né? Tudo é regulado, padronizado. E aí os contos giram muito em torno desse tema, assim, de personagens em embates com essas adequações. E até os contos eles não têm muito lugar fixo, porque é como se todos os lugares, né, fossem desse jeito. Então não tem uma localização de todos, eles se passam nesse embate. E aí com o romance que você leu, né, Paulo, O Princípio de Ver Histórias em Todo Lugar, eu quis tratar da multiplicidade também. Acho que tudo acaba indo para isso, porque são muitos registros dentro do romance, né? Registros de pessoas diferentes, com autorias diferentes. Eu invento esses personagens que fazem uma oficina literária, que é um lugar que a gente vive muito hoje, né, como artista, o lugar da oficina, o lugar da aprendizagem, o lugar da comunicação com seus pares, com quem quer fazer mais ou menos o que você faz, ou com quem quer... ou você também, né, na posição de participante, de aluno, aprender, estar junto com as pessoas, é um lugar muito, muito frequentado hoje, eu sinto, né, por a gente que está no meio da arte. E eu quis dar dar uma história para esse lugar. Acho que eu me perdi agora um pouco. Sim, é porque antes do Paginário, o Paginário ele é meio filho também de um outro trabalho que é o Mix Lit, o DJ da literatura. E ali eu tinha uma posição política justamente de tentar fazer uma literatura em que eu estivesse junto com as pessoas. Porque o Mix Lit ele é um blog que existe até hoje, em que eu seleciono trechos de livros diferentes e construo contos, sem eu escrever nada. Então era uma posição em que eu queria sair da história. Eu construo, pego um parágrafo daqui, um diálogo dali, uma coisa dali, e eu só me permitia botar ponto, né? Ponto final e vírgula. E aí tem mais de 70 textos assim lá nesse blog, o Mixlit. E aí o Paginário derivou dele porque, mesmo que fosse um trabalho em que eu recorresse ao texto dos outros, eu estava no controle, né? Porque eu organizava a história. E aí o Paginário ele foi uma tentativa de perder o controle nesse sentido, de não ter narrativa organizada e ter a colaboração de diversas pessoas, não só de textos de diversas pessoas, mas diversas pessoas vivas ali na rua e tal. E aí isso tudo desembocou na minha pesquisa, né? O Escrever Sem Escrever, que saiu ano passado, que é a minha dissertação de mestrado super reformulada, e isso para mim foi um gesto assim, bastante político também, porque uma coisa que eu vejo com muitos bons olhos, né, Paulo, você falou da academia ficar dentro de si, tal, e eu acredito que isso é mais de uma linguagem, que são termos, né? São termos, assim, você presta atenção às palavras, e aí se a gente fala imbricar, enfim, são palavras assim que é um código linguístico, né? O discurso acadêmico. E se você for tirar tudo aquilo, tem muita gente falando a mesma coisa, só que cada um com um código diferente. Então, para publicar esse livro, eu fiquei um ano refazendo a linguagem do livro, para ter um tom de ensaio, um tom de conversa, e tentar depurar ele da carga pesada dos conceitos, não sem mencionar os conceitos, mas fazendo com que eles não ficassem em primeiro plano, assim, sabe? E sim o que está acontecendo, simplesmente o que está acontecendo. E aí eu vejo com muito bons olhos isso que está acontecendo, vejo muitos acadêmicos indo para o YouTube agora, né? Você tem essa leva toda, antropólogos, a Rosana Pinheiro Machado, a Débora Diniz, o João César Castro Rocha, que é das letras, o Silvio Almeida, pô, que cara incrível, né?
que são assim um ganho para quem está no seu meio. Eu estou fazendo aqui a tese e de repente eu vejo um vídeo aqui de um advogado que está falando coisas que as pessoas não falavam, ou de uma antropóloga, e eu acho que esse tem sido uma maneira do que é produzido na academia conseguir sair de lá. Acho um gesto político e tenho tentado acompanhar. Acho muito bom. E isso aqui que você está fazendo também, né, Paulo? O seu História da Ditadura vem de uma puta pesquisa também, e você conseguiu fazer com que atingisse um público muito além da universidade, né? E é incrível. E o outro estudo também sobre a igreja, né, o catolicismo e a ditadura, eu já vi até padres lendo, né? Isso é maravilhoso. Faz a gente acreditar na publicação. Eu não sei quem foi que me passou. Foi você, Cleo? Eu nem sei quem foi. Alguém me passou, de repente, um padre fazendo um TikTok com meu livro na mão. Eu falei, meu Deus, tipo, é o auge. Assim, tipo, foi meu... Muito bom. Foi meu... Muito bom. E deixa eu só falar de Fortaleza rapidinho, porque quando a gente fez o Paginário em Fortaleza, foi lá no Dragão do Mar, Centro Cultural Dragão do Mar, foi no festival Dragão, não sei o que, esqueci o nome, Dragão, esqueci. Bom, foi lá e, cara, eu cheguei em Fortaleza, a Fernandinha Meirelles foi me buscar, que era a curadora do festival, e aí a Fernandinha me apresentou o pessoal da Lamarca, dessa livraria. Eu não consegui ir na livraria, porque eu fiquei poucos dias, mas o rapaz da livraria estava lá com a gente. E depois na livraria teve uma intervenção que era qual livro que você ama, qual página que você ama, uma coisa assim, que fazia justamente um diálogo com o paginário. Eu não sei se ainda estava lá essa intervenção quando a Eclê fez a peça e você lançou o livro, Paulo. Eu te mandei, eu acho. Você mandou, né? Eu acho. Ficando no segundo andar, no mezanino, assim. Eu te mandei a foto. Aham, foi então. Essas comunicações, esses diálogos são muito ricos, né? E para mim tem cada vez mais valor isso. Quando a gente fez o Paginário lá, eu cheguei lá no dia em que Belchior morreu. Então, para mim, passar, acho que foram 4 dias, em Fortaleza, foi assim uma aula de Belchior, porque pelo menos na minha família, talvez no sul, no sudeste, ou talvez no Rio de Janeiro de uma maneira geral, o Belchior chegava muito como compositor, pela voz de cantoras. E eu conhecia pouco dele cantando. Então, assim, indo na casa do pessoal, tal, a gente ficava ouvindo o Belchior, e todo mundo, obviamente, muito emocionado. Foi assim, uma aula maravilhosa. E aí a gente fez o Paginário no Dragão do Mar, conversando com a Fernandinha. A Fernandinha falou, Léo, a gente tem que fazer uma homenagem ao Belchior. O cara morreu agora. E a gente pensou, e aí pensamos no simbolismo do desaparecimento. Tinha essa coisa do desaparecimento. E aí fizemos lá o paginário, com o mural, as fotos, as páginas, e aí no meio botamos uma foto dele, e só em volta da foto dele, páginas em branco. É o único mural que teve páginas em branco, em volta da foto do Belchior, para representar o desaparecimento, né? Desaparecimento do texto em torno dele. E aí no dia seguinte foi o velório do Belchior, do lado de onde estava o paginário. O corpo dele estava lá, as pessoas passando por uma sala e elas desembocavam no paginário. Então ficava uma fila para sair, passando para o paginário, e era um mural muito comprido. Mais do que alto, era comprido, porque era um muro mais baixo e comprido. E elas ficavam passando por aquelas páginas todas, e aí no dia seguinte, não, eu estava lá, mas ainda não dava para ver o resultado, porque no dia seguinte eu voltei lá, e todas essas páginas em branco estavam com dedicatórias das pessoas que passaram pelo velório, né? Elas tiraram suas canetas e interferiram no mural, nessas páginas, como se aquilo ali tivesse sido feito para isso, sabe? Isso foi maravilhoso. Então, assim, se tornou algo muito maior isso que o Eclé falou, né? De você não estar preparado e encontrar a riqueza de uma situação. Se tornou algo muito mais rico do que a própria proposta original do trabalho, sabe? Com essas intervenções espontâneas das pessoas. Eu fiquei lá tirando fotos de todas as dedicatórias. Foi muito bonito. E político nesse sentido de criar uma comunidade, né? E de criar uma comunidade e de ver para que uma coisa pode servir para além dos seus propósitos originais.
Acho que a naturalidade política da arte é isso. Não, fantástico. Talvez uma das coisas que a gente pode tirar desse momento de isolamento seja isso, né? Eu, pelo menos, sinto isso para mim, não sei para vocês, que é de valorizar mais a coletividade, assim, porque realmente, embora eu não seja uma pessoa muito dos trabalhos coletivos, assim, mas é incrível o tanto que faz falta essa questão de estar com pessoas, né? Tipo, ter contato, não tô nem falando só em termos de trabalho, mas assim, no boteco, sabe? Tipo, parece que isso virou o auge da minha vida agora, é poder sair e ir num boteco com alguém. Eu falo, quero sair carregado, assim, não quero sair de lá nunca mais. Mas enfim, Fio, pode ir. É muito curioso vocês falando aí da natureza solitária da produção artística. O trabalho de produtor, ele nunca é solitário, né? Eu tô sempre... Eu às vezes me vejo obrigado a conversar com pessoas que talvez eu não queria conversar naquele momento, ou porque aquela pessoa, eu sei que ela vai me trazer algum tipo de problema que eu não quero resolver naquele momento, ou porque eu estou devendo algo àquela pessoa para que ela resolva o que eu preciso, e ainda assim preciso fazer aquele contato, enfim. E tem muito também da relação do que eu falei antes, né? Eu preciso colocar muitas pessoas juntas, ou num projeto, ou no mesmo lugar, para que a coisa aconteça e o trabalho seja feito, né? O meu papel é muito esse Eu não estou ouvindo. É, vou esperar um pouquinho. Deixa eu ver o que aconteceu. A conexão dele deve ter caído. É, vou esperar um pouquinho aí. Isso foi uma pausa dramática, gente. Vocês já estão Ah, produzindo arte aqui na... ele voltou. Oi, Léo, que bom que você voltou. Minha placa de vídeo tá horrível, dá um crack às vezes, e aí deu agora. Até te mandei a foto, Paulo. Fica um Tá. negócio glitch, assim, fica até bonito. Mas acontece às vezes de cair, desculpa. Nada, que isso. É a nossa, como é que fala? Faz parte da nossa vida online, não. Vai. Fio, desculpa. Não, tudo bem. Mas, enfim, voltando aqui para o fator da arte política. Antes disso, o Eclair falou uma coisa ali do preconceito que a família tem sobre a arte, né? Muita gente ainda passa um pouco disso, né? Quando você quer ir para o teatro ou quer ir para a música, tem sempre um preconceito. Eu lembro da minha mãe falando comigo na pré-adolescência, eu querendo fazer teatro, né? Me inscrever num curso de teatro, alguma coisa do tipo, e minha mãe falando que teatro era um lugar de muitos vícios. E aí eu acabei produzindo festas e blocos de carnaval. Mas, enfim, essas ironias da vida. Mas a arte é totalmente... Eu acredito que a arte seja totalmente engajada com política, né? A forma como vocês descreveram aí os trabalhos de vocês, que tem muito apelo para a intervenção das pessoas, ou até mesmo surpreender as pessoas. Isso é um papel, acho que, muito primordial e ainda assim muito inesperado da arte. E falando pelo lado do produtor, é muito interessante você receber algo, né, o conceito de algo, que muitas vezes a gente nunca viu, né? Você vai montar uma peça, você vai
começar a montar aquela peça, você vai procurar o patrocínio para que você tenha o recurso de montar aquela peça, então você só tem um roteiro, e o roteiro pode virar 15 coisas diferentes, né? Mas ao mesmo tempo você tem que pegar aquilo e tentar traduzir o máximo possível, aí que eu falei, aquela parte de convencer as pessoas também entra muito nisso, né? Traduzir aquilo de uma forma que as pessoas se interessem por aquilo e queiram investir seu tempo, seu dinheiro, seu esforço de trabalho para que aquilo se realize. E isso é uma caixinha de surpresas, porque às vezes você imagina um produto inicial, eu trato muito a arte como produto pelo lado do produtor que tem. Então você imagina um produto inicial e o resultado, o produto resultado, é algo completamente diferente do que você tinha imaginado, mas tão bom ou melhor que, né? E isso também é uma das coisas que me atrai muito na arte. Eu nunca sei como vai terminar um bloco de carnaval, por exemplo, ou eu nunca sei de que forma o público vai reagir a um espetáculo de música ou uma peça de teatro que eu estou produzindo. E às vezes a gente tem as respostas mais inesperadas, né? Mas, enfim, a arte política. Eu queria muito voltar o foco para a periferia, que a maior prova de que a arte pode ser política é a periferia. Eu trabalhei muitos anos com o programa Aprendiz, que é um programa aqui de Niterói, de musicalização para jovens da rede municipal de educação daqui de Niterói, que tem núcleos em diferentes comunidades da cidade. E você lida literalmente com jovens de baixa renda, periféricos, que são constantemente assediados pela criminalidade e também pela segurança pública, né? Porque tem essa relação do corpo na comunidade, de que a segurança pública não necessariamente é para eles, mas para quem está fora da comunidade. E esse programa, o Aprendiz, que já tem mais de 15 anos, muitos ali deixaram de lado uma vida que não seria socialmente bem vista em prol da música, mesmo que eles acabassem não seguindo a música como carreira, né? Muitos ali prestaram vestibular para outras áreas de conhecimento e seguiram suas vidas. Outros acabaram virando músico e voltando a ser professor do próprio programa. Enfim, tem também as rodas atualmente chama-se Batalha de Conhecimento, mas eram as rodas de rap, onde as pessoas vão ali no improviso. Moços, moças, moces, que sejam, vão ali no improviso e falam sobre a sua realidade, transformando as suas inquietações, como vocês mesmo falaram, em poesia, e uma poesia crítica, uma poesia dura, uma poesia que causa impacto em quem não está acostumado com aquela realidade, né? Você falou aí do corpo que não é definido. Lembrar aqui do Jesus Cristo transexual, travesti, do Carnaval do Rio de Janeiro, que foi um escândalo, literalmente, e em 2018, 17, alguma coisa assim, a gente ainda tem esse tipo de escândalo com um corpo que não é normativo, né? Em 2020, a gente ainda tem escândalo com um corpo que não é normativo, imagina alguns anos atrás. Então é isso, a potência política da arte é disso, de causar tanto a surpresa quanto o choque, mas também de transcrever uma inquietação, como vocês falaram, que a pessoa tem ou que o artista tem para outras pessoas que não estão ali vivendo a mesma realidade. E aí eu parto para o lado político da coisa em relação às instituições políticas. Quando a gente tem, por exemplo, uma Secretaria de Cultura que fica jogada a qualquer pegar, não vou citar nomes aqui, mas pegar pessoas que talvez não tenham a capacidade técnica de levar aquilo ali, uma Secretaria de Cultura que há pouco tempo atrás era um Ministério da Cultura e ainda assim tinha seus problemas, né? Mas ainda tinha um cargo no ministério, o status de ministério, você conseguia uma representatividade melhor. Você declara abertamente qual o seu interesse pela cultura do seu próprio país. Então, quando você desmerece essa fala de pessoas
volto de novo para a periferia, que estão expondo ali as suas realidades, que não são a realidade que é exposta na televisão, muitas vezes não é exposta no cinema, e muitas vezes não tem audiência no teatro quando é exposto, você está declarando que você não se importa com aquilo ali. Os nossos políticos estão fazendo isso atualmente. E também na educação. A educação bom, quando a gente fala de educação, a gente pensa na escola. A escola, a gente pensa na formação do pensamento crítico. E a formação do pensamento crítico passa pela língua que a gente tem na nossa população. A primeira forma de arte e expressão que a gente tem como seres humanos, a primeira é literalmente o nosso corpo com as caras de choro e gargalhadas, mas a segunda forma de expressão e arte que a gente tem são as palavras. E quando a gente deprecia e degrada a educação, como também vem sendo feito desde a ditadura até hoje, alguns momentos menos, alguns momentos mais, a gente também está falando de um papel político de limitar, de acabar com a arte, para que você não tenha uma população crítica, uma população que se expresse, que expresse as suas necessidades, as suas inquietações. Então, eu acho que o papel da arte de resistência, que é o papel da arte periférica, o papel da arte preta, o papel da arte nordestina, que não são valorizados, é extremamente político e extremamente importante, porque essas artes são o que estão fazendo com que alguma coisa ainda aconteça. Não estou desmerecendo aqui o trabalho de quem está no cinema ou dos inúmeros comediantes que estão fazendo stand-up e teatro hoje em dia, mas a gente precisa voltar o foco mais para essa arte. E isso parte também dos editais públicos, do incentivo do dinheiro público a isso. Quando a gente fala do Nordeste, por exemplo, sair do eixo Rio-São Paulo por edital público é quase que uma incapacidade, porque você tem um custo muito maior de levar coisas para o interior do país, que não seja esse eixo, do que manter a relação aqui, né? As peças de teatro, trazer uma peça de teatro do Nordeste para cá, um gasto absurdo, e você não conta com o apoio público com relação a isso, mas ao mesmo tempo você precisa fazer, né? Você precisa transportar essa cultura que é brasileira também para o sul do país, que meio que renega um pouco a sua cultura, e pegar coisas do sul do país e levar para o norte e nordeste também, por mais que talvez não seja tão interessante para eles, que a riqueza que eles têm lá é comparável, compatível, mas enfim. Então é isso, a necessidade da gente entender o papel público, o papel do sistema público, do sistema político na arte, é muito grande, porque infelizmente a gente não tem ainda a cabeça de quem tem o dinheiro voltado para esse incentivo, né? Quem detém o recurso no país está mais interessado em ganhos pessoais do que expor o seu país como um lugar bonito com um potencial de investimento. Então, essas pessoas acabam não investindo como acontece em outros países. Por exemplo, a Catedral de Notre Dame, que foi incendiada, em pouquíssimo tempo você tinha recursos provenientes de famílias e pessoas com dinheiro para a reconstrução. O nosso Biblioteca Nacional aqui no Rio de Janeiro foi incendiada e a gente até agora não tem uma Biblioteca Nacional de volta, e nem sei quando que isso vai acontecer. É o museu, né? Museu, isso, o Museu Nacional. Então, assim, a gente tem essa carência também de entender a necessidade como políticos, né? Os políticos têm a carência de entender a necessidade do incentivo à arte, à cultura, e as pessoas físicas que têm a capacidade de incentivar isso também não fazem. Então, a gente tem muita carência nesse sentido no Brasil. E você pergunta sobre uma arte que tenha marcado a gente. Não tem uma em específico, mas eu vou citar um momento aqui que meio que confirma a minha vontade de produzir.
A gente fez aqui em Niterói tem o Palácio dos Correios, que é um prédio muito bonito no centro da cidade, o Paulo conhece, que é um prédio maravilhoso, e a gente produziu ali, junto com a Secretaria de Cultura, eventos de Natal durante 2 anos seguidos. E um desses eventos, para chamar a atenção para a necessidade de haver público ali, a gente fez a proposta de colocar uma pequena atração na frente do prédio público durante a semana. Então, todo dia, num horário específico, a gente tinha uma atração ali. E era muito interessante, porque ali é uma beira de rua, né? Tem uma calçada larga, onde você consegue colocar a produção e fazer com que o público pare, mas tem uma rua passando na frente e que para um ônibus ali na frente. E muitos desses momentos onde as apresentações estavam acontecendo, ao invés de olhar para a apresentação, eu gostava sempre de olhar para os ônibus que estavam parando na rua. Porque você sempre via uma pessoa que estava completamente alheia a tudo, olhando para um celular, como a gente faz hoje em dia quando a gente não tem muito o que fazer nos ônibus e nos lugares públicos. E essa pessoa meio que se assustava quando ouvia que tinha alguma música que não era o comum ali. E quando ela olhava para o que estava acontecendo, normalmente, muitas vezes, o rosto dessas pessoas se iluminava com a surpresa que ela recebia de ter um evento de Natal acontecendo às portas do Natal. Então, quando eu via essas expressões nas pessoas, isso confirmava que eu estava fazendo alguma coisa que me interessa muito, né? Que é tirar um pouquinho as pessoas do cotidiano, às vezes chato, às vezes pesado dela. E isso é uma coisa que me marca quando eu faço alguma produção. É isso. Só um pouquinho. A última questão, antes eu vou fazer um comentário fofoca, assim, mas antes da última questão eu vou juntar e aí eu já vou pedir que vocês já façam comentários finais que vocês queiram fazer, assim, para a gente já não ultrapassar tanto 1 hora. E aí, só antes para fazer a minha fofoca, esse projeto Aprendi de Niterói, que eu trabalhava lá na época, não no projeto, né, mas estava ali no mesmo ambiente, e que ontem um termo muito falado no debate de ontem foi a questão da fricção, né? Essas fricções que são causadas pela arte, pelas próprias modificações de políticas públicas que ocorreram nos últimos anos e que foram interrompidas, né, de maneira muito brusca agora, mais recentemente. Mas eu me lembro de uma fofoca, né, nesse sentido da fofoca, que é um projeto lindíssimo, o projeto Aprendiz, né, e que levava para um ambiente que é o Solar do Jambeiro, em Niterói, que é outro lugar lindo, assim, né, e passou por algumas restaurações, mas tinha acabado de passar por uma restauração grande, e é um prédio, enfim, de origem aristocrática, que um azulejo vem não sei da onde, o vitral vem não sei da onde, da Europa, toda uma coisa, assim, Você não pode colocar um prego no prédio que você tem que pedir autorização para alguém. Exatamente. E eu lembro que uma autoridade da época, que óbvio eu não vou citar o nome, que não queria que os meninos, as meninas, as crianças, os adolescentes fizessem um projeto dentro do prédio para não estragar o prédio, sabe? E aquilo me indignou de uma forma, lógico, que eu não era ninguém, eu era uma pessoa que trabalhava lá, não tinha voz nenhuma. Mas aquilo me indignou porque eu pensei, gente, então você faz isso para quê? Assim, para aquilo dar você não pode usar esse espaço que é público porque vai arranhar o chão da parada, sabe? Então, tipo, não sei. Eu lembro que essa fofoca da época me deixou bastante indignado e que mostra um pouco dessa nossa dificuldade de lidar com essa mistura, né? Ou seja, de trazer pessoas de diferentes áreas, de misturar e de que não necessariamente o prédio aristocrático precisa continuar com aquela função, né? Tipo, do lugar onde a elite frequenta e que não possa ter outros usos, né? Pois é, eu acho que isso fala muito com a ideia elitizada de arte que se tem, porque por mais que aquelas crianças, como eu falei, elas todas vinham de ambientes periféricos, por mais que elas tivessem essa origem
periférica, elas entendiam muito bem os espaços onde elas estavam. E elas não agiam em prol de degradar aqueles espaços. Muito pelo contrário, elas estavam ali produzindo música, produzindo arte. Elas iam enriquecer o espaço. Mas a pessoa que estava por trás da caneta, né, como a gente fala de vez em quando com relação à política, essa pessoa ela tinha uma visão muito elitizada. Não, essas pessoas não podem entrar aqui. Por que elas não podem entrar ali, né? A gente tem que analisar um pouquinho o que está por trás dessas decisões políticas também. Sim, não, com certeza. Agora, já para finalizando, como eu falei, vocês podem, já colocando suas considerações finais, assim, e aí eu vou passar assim mais por uma reflexão do tema, vinculando com a questão do nosso momento presente, assim, né? Então, como vocês veem, assim, sobretudo no campo disso que a gente está falando, né? No campo das artes e suas variadas expressões, como vocês sentem essa questão na esfera pública brasileira, e aí, de uma maneira ampla, né? Aí quando o Léo fala assim de que como muitas pessoas às vezes estão falando a mesma coisa, mas com termos diferentes, né? Então o Léo falou de arte pública e a gente tem falado de história pública, enfim. Então a gente está meio que falando das mesmas coisas, né? De formas diferentes. Então como vocês veem assim esse estado em que a gente chegou como sociedade, um estado caótico em que a gente vê o crescimento de prática, não só de discursos, mas discursos que também viram práticas autoritárias e arbitrárias por parte do Estado, por parte de diferentes grupos sociais entre si, né? O crescimento da violência, do armamento, isso está tudo aí na imprensa, né? Como estatística do crescimento da venda de armas e tudo isso, e também a questão de como esse tema da ignorância, né? Do ser ignorante e de se orgulhar disso, né? De se orgulhar de falar uma bobagem, de não se envergonhar de ser racista, não se envergonhar de ser homofóbico, enfim, todos esses tipos de preconceitos que fazem parte de uma cultura autoritária brasileira, né? Como vocês veem isso, essa questão da ignorância como orgulho, e ao mesmo tempo, como esse confinamento, isso já foi pincelado, mas de repente pode ser um direcionamento final, como vocês veem esse momento de confinamento, de crise, que são várias crises ao mesmo tempo, juntas, né? E como isso impactou vocês na forma de elaborar o que vocês fazem, né? Tipo, não é uma questão de prever o futuro, ou de, né, tipo, resolver o mundo, mas como isso bate para vocês na forma de fazer, de refletir sobre o que vocês fazem. E aí, para inverter a ordem de novo, eu peço para o Léo começar. Bom, tá funcionando aí o microfone? Sim. Eu vejo isso tudo de uma maneira... Tudo isso é muito delicado, porque eu sinto que esses comportamentos, né, os quais você mencionou, racismo, homofobia, eu sinto que tudo isso vem de um sentimento de ressentimento. Essa coisa do orgulho da ignorância, do orgulho de ser besta e tal, vem de um ressentimento, e principalmente do homem branco, macho brasileiro, assim, justamente com a emergência de vozes que antes talvez não alcançassem o espaço que elas alcançam agora. E, bom, primeiro é muito triste, e eu como um morador, como um homem branco que mora na zona sul do Rio de Janeiro, eu tenho um tipo de acesso privilegiado a esse tipo de gente. E eu vejo que é isso, eu vejo que é um ressentimento bizarro eu acho que, como você falou, né, no Brasil, uma coisa importante da gente entender é que a elite financeira do Brasil não é elite intelectual e não é elite cultural. Não é. Você conversa com as pessoas e você vê que elas não estão por dentro dos assuntos, não estão estudando,
não percebem a realidade ao redor. É uma coisa muito, muito centrada no seu grupo, sabe? E com pouco espaço de manobra para se educar, né? Por isso que eu gosto tanto do Paulo Honório lá, tal, desse embate entre a grosseria e a educação e a instrução e tal. As pessoas estão num raciocínio muito primário, muito, muito na superfície, do tipo, pô, Bolsonaro botou um ministro que é preto, então isso é bom. E aí não percebe, pô, o cara caiu porque falsificou o currículo, tinha uma história, mas tem o branco lá que também falsificou e tá lá. E aí acha que foi um gesto benéfico assim, para a causa como um todo, e não percebe que, na verdade, só reforçou, né? Porque o preto caiu e o branco está lá, os outros ministros que tiveram seus currículos falsificados e tal. Então fica muito no início e não aprofunda as questões, né? É claro, ao mesmo tempo, eu sinto isso de uma maneira tão delicada, porque como eu já tive pessoas do meu convívio assim, e que se afastaram cada vez mais, obviamente, por eu não querê-las mais tão perto também, mas, né, tios, pessoas assim, tia do Zap, essas coisas, você vê esse ressentimento e... O que eu ia falar? Eu me perdi nisso. Isso é tão... não sei. Me dá uns sentimentos assim tão... Não sei dizer. Sim, eu ia dizer o seguinte: as pessoas partem de algum lugar, e todo mundo parte de lugares diferentes, né? Você tem a sua história de família, você tem o seu bairro, a sua rua, você consta seus amigos e tal. Então, a gente vê todo esse preconceito, esse discurso burro crescendo e tal, e a atitude natural é reagir, e é óbvio. As coisas têm que ter uma força de reação para equilibrar o pêndulo, né? Se você não empurra com força, a coisa não vai chegar num meio termo equilibrado, que me parece que é o ideal da democracia, digamos assim. E eu vejo que essas pessoas partem de um lugar, e talvez do lugar de onde elas partiram, para onde elas estão agora, para elas tem um avanço. Um avanço, eu digo, óbvio que eu estou aqui colocando uma postura super de avaliador, né, o que também é horrível. Mas eu percebo isso em pessoas que já fizeram mais parte do meu cotidiano. Hoje elas fazem algumas perguntas que elas não faziam antes. E eu também, óbvio, aqui estou falando de todos os processos de aprendizagem, paginário, todas as coisas coletivas e tal. Então, assim como não há meritocracia, se todo mundo parte do mesmo lugar para chegar né, a gente fala, é mérito. Não tem mérito nada, porque nem todo mundo parte do mesmo lugar. Mas também a gente tem que entender que essas pessoas estão atrasadas no pensamento, né, em se tocar qual é a situação das coisas que a gente deve criar cada vez mais. Então, tem situações, né, de linchamento dos imbecis, e eu me pergunto muito, eu não tenho uma resposta para isso, como fazer para mostrar que a pessoa está errada e que ela precisa se tocar, fazendo com que o processo educativo, porque se educar é um sofrimento, você sai das bases em que você estava e você vai para outras, e você deixa aquelas para trás. É porque a gente que vive no meio da cultura, a gente sabe que a gente está em processo educativo eternamente, a gente vive um processo educativo, né? Mas há pessoas que não vivem, sei lá, uma pessoa que trabalha com algo que não tem nada a ver com didática, com cultura. Há pessoas que não vivem isso, não vivem como um processo. Então eu me pergunto muito como apontar que essas pessoas estão totalmente fora de sintonia com as coisas e totalmente desumanas, sem produzir um novo ressentimento. Porque eu chego assim, olha só, eu sei das coisas, eu estou mais... e você está errado. Talvez o efeito seja o inverso. Então, é óbvio que eles estão totalmente errados, e isso para mim já é dado. O que eu estou me perguntando é como é que a minha atitude pode reverberar nessa pessoa. De eu produzir um linchamento, ou de eu valorizar que ela saiu do ponto 0 para o ponto 1 e falar, ok, você deixou de ser um idiota
para ser menos idiota. Porque a gente sabe, no processo educativo, se você não valoriza isso, a tendência da pessoa é regredir. Então, por isso que eu falo que é uma situação muito delicada, e eu não tenho resolvido isso. É algo que me aflige, que eu tenho me perguntado. Como chegar justamente nessa parcela que é tão reativa e se orgulha da sua ignorância, sem fazer com que elas se orgulhem ainda mais, sabe? Que eu acho que é esse caminho do meio, apesar deles serem minoria hoje em dia, e que bom que são minoria, isso merece até um brinde, né? Porque são maioria na internet, mas é robô, né? Robô, e você vai ver lá, são 30 pessoas que se dizem 300. Eu acho que é por aí. Termino com uma pergunta, sem concluir. Não, mas tá perfeito. Eu acho que é por aí. São reflexões que depois a gente acaba continuando, né? Phil? Vamos lá. Me lembra aí o início da questão que eu fiquei ouvindo o Léo. Também fui super confuso na pergunta. Era mais no sentido de você pensar nessa questão da ignorância como motivo de orgulho, né? Como que isso bate em você e o reforço, até mesmo numa linguagem oficial, dessas questões, né? Quando a gente vê que não é só na sociedade, mas a sociedade também reverbera algo que está posto, né, do poder central, e como que essa questão da pandemia acaba mexe com você no sentido de que como você vai refletir e produzir a partir de agora, assim, se existe algum par, mais nesse sentido. O Léo falou mais cedo sobre as manifestações de 2013 e as diversas leituras que a gente pode tirar delas. A gente ali estava começando um projeto que parecia ser muito bonito, mas ou não vingou ou se transformou no reflexo que a gente tem hoje, porque dali surgiram diversos grupos que acabaram influenciando mais negativamente do que positivamente a nossa população e a nossa política. Mas Léo sumiu de novo. Eu descobri que é o que tem que chamar. Não, isso é uma das coisas mais tranquilas que aconteceram. Já aconteceram coisas muito piores. Não tá, de repente foi a internet que caiu. Você edita isso? Eu tô evitando editar para ficar assim mesmo, sabe? Porque tem muita gente. Eu tô tentando evitar esse efeito de estúdio de gravação, sabe? No sentido de que a gente tá em casa. Então não dá para ficar, sabe, fingindo que tá, sabe? Então eu tenho evitado. Por isso que eu falo, gente, vocês estão em casa, quer beber, bebe, quer fumar, fumo. Às vezes tem gente, vou tirar o gato. Gente, deixa o gato, né? O gato vai casa, né? Não, tem horas que eu olho. Tem vezes que eu fico olhando para trás, é porque eu tenho 4 gatos e eles estão fazendo azogue aqui atrás por causa dessa live. Normalmente eles são calmíssimos, mas hoje eles estão diabo no corpo. Porque não adianta tentar, né, criar um ambiente artificial de uma coisa que não é, né? O que a gente está vivendo é isso mesmo. E a internet cai, e é assim que acontece. Enfim. Desculpa. Mas, enfim, de boa. É sempre comigo, né, Léo? Tô sentindo. Não, mas eu acho que é muito desse empoderamento da ignorância a gente tem pelo que o Léo falou. A elite financeira não é a elite intelectual e cultural. E isso acaba se refletindo na nossa mídia e na arte que é exposta com maior abrangência. Assim, honestamente, se a gente for parar para pensar de que forma a gente... Onde que a coisa começou a degringolar, a gente vai ter que voltar lá em 1500
e começar do zero, porque nunca foi, né, a elite financeira nunca foi outra elite que não financeira. Mas a gente teve um período aí de ditadura que ajudou a domar a população de uma forma que a educação foi degradada, que a saúde foi degradada, que a própria vontade de buscar por coisas diferentes e por conhecimento foi degradada das pessoas, né? A gente teve um período enorme, um hiato cultural, intelectual e enorme aí pra gente, que a gente não sanou nos últimos anos e que, pelo jeito, a gente vai levar muito mais tempo do que levaria para sanar. E isso se reflete nessas pessoas, né? Gente apoiando ditadura, gente apoiando fechamento do Supremo Tribunal Federal, ainda é reflexo de algo que terminou em 85. Parece muito tempo, mas não é. Então a gente tem essa necessidade de entender de que forma, como o Léo estava falando, de que forma a gente vai conviver com essas pessoas agora, de que forma a gente vai tirar essas pessoas da ignorância. A educação e a arte são duas peças fundamentais para isso. Volto a repetir, infelizmente elas estão sendo degradadas pelo Estado, de propósito, né? Essa degradação é proposital para que a gente não tenha uma população periférica que se revolte, que a gente não tenha uma população de classe média que exponha mais esse sentimento bom, a população classe média pensante que exponha mais o sentimento de inconformidade e em compensação a gente tem essa população ignorante que, com o recurso da internet e com a necessidade de chamar a atenção para si, que hoje em dia quase todo mundo tem, está expondo cada vez mais a sua ignorância e tendo audiência, né? A gente pode fazer um paralelo disso com o Brasil, algo em torno de 40% da população tem acesso contínuo à internet e muito provavelmente é uma parcela classe média e rica da população, que os 30% de quem a gente fala aí que ainda apoia o governo que a gente está vivendo estão nessa margem. Tem outras pessoas na periferia, óbvio, mas o acesso delas é menor ou a disposição para expor isso é menor. Então, assim, a gente tem uma série de fatores históricos e tecnologias atuais que estão proporcionando às pessoas a expor cada vez mais isso, mas sim, de fato, elas estão caindo em si em alguns momentos e entendendo que não era bem aquilo que elas estavam pensando, mas tem um questionamento aí de como lidar. Concordo com o Léo, eu não tenho resposta para isso, vai ficar o questionamento aí para quem puder resolver. E nesse momento de isolamento, além disso, está intensificado porque a gente está cada vez mais acessando a internet, usando a internet para ter o contato com as pessoas, ainda que não físico, mas manter um diálogo com as pessoas, ver as pessoas que a gente gosta, lembrar das coisas que a gente fazia junto, né, Val? As lives de festa e de shows têm acontecido nesse sentido. Você compra a sua cerveja, você abre sua cerveja em casa e vai ouvir o Zeca Pagodinho cantando ao vivo. Olha que coisa maravilhosa. E você nem pagou os R$100 que você normalmente pagaria para ver aquele show, né? Tem essa vantagem. Então, peças de teatro têm acontecido no Zoom, que é um aplicativo que tem se usado bastante por essa capacidade de agregar muitas pessoas. Conferências como essa estão sendo feitas. Então, acho que assim, a gente está nesse momento de reinventar usando a ferramenta da internet que até poucos meses atrás estava sendo muito usada para espalhar só ignorância ou massificar ignorância de uma forma ruim, né, na nossa população. A gente está tentando reverter esse quadro aí do mau uso da internet com arte, com palestra, com cultura, aproximando os amigos. Ontem um amigo fez aniversário e a gente juntou 6 pessoas no Facebook e ficou, sei lá, 2, 3 horas conversando para matar a saudade desse amigo que a gente tá afastado nesse momento. Então, assim, a gente está se reinventando nesse sentido, né? Produzindo cada vez mais à distância e produzindo cada vez mais da internet, que é a ferramenta que a gente encontra.
E eu acho que está sendo assim interessante por muitos sentidos, né? A gente está tendo a oportunidade de conhecer mais coisas do que a gente conhecia antes. Por exemplo, um grupo de teatro do Nordeste que eu não conhecia, posso encontrar a live deles e assistir a live deles sem sair da minha casa e ter o contato com essa cultura. Eu acho que esse momento está propiciando isso, né? Quem quiser explorar, quem tiver disposição de explorar, vai conseguir chegar em lugares que não chegaria normalmente na rotina que a gente tinha até o início do isolamento. E, ao meu ver, é positivo. Clay. Tá sem áudio. Agora tá bom. Ixi, eu tava pensando aqui, sabe? Sobre essa questão da ignorância. É muito complexo. Assim, eu não sei dizer... Me colocar no lugar de quem sabe, sabe? Para dizer quem é ignorante ou quem não sabe. Eu não sei se esse é o meu lugar, não. De dizer que... Como é que constrói essa ignorância, sabe? Mas... essa é muito complexa. Porque eu fiquei ouvindo tanto o Léo quanto o Phil, e aí, tal hora, eu tive a sensação de que parece que a gente do campo da arte, da cultura, ou acadêmico, enfim, sente a necessidade de achar que sabe para dizer e determinar o que o outro não sabe e que precisa saber, porque ele precisa saber porque a gente está sabendo e a gente quer que ele saiba porque esse é o certo. Essa dualidade do certo e do errado. Claro que tem muita coisa errada. Claro que tem muita coisa que é bem trash mesmo e não faz sentido nenhum. E que eu não concordo, né? Ninguém concorda e tem gente que apoia, é loucura. Mas esse lugar de determinar, eu não gosto muito de determinar, sabe? Quando o Phil fala, eu vou voltar um pouco, vou misturar um pouco as coisas. O Phil falou sobre edital, sobre o Nordeste. Eu fico pensando muito nesse lugar, assim, da gente pensar também a não fetichizar o Nordeste e não pensar o Nordeste como esse lugar que está separado, sabe? Porque, assim como ele falou também, a gente tem muita coisa, é muito rico, a nossa cultura é muito rica, a gente não tem uma especificidade, assim, a gente é plural. A cultura nordestina ela é plural, né? Assim como a cultura brasileira no total. E aí essa questão de política pública a nível nacional e de edital, a gente vê assim uma disparidade imensa quando se propõe, sabe, a lançar um edital que é a nível nacional, mas quando você vai ver 1, 2, 3% é norte e nordeste, e aí o topo da balada é sul e sudeste, sabe? Assim, é Rio, eixo Rio-São Paulo, e fica por isso mesmo. Porque a gente vai fazer o quê? A gente vai chegar destruindo tudo, as instituições que resolveram determinar que sejam assim? Assim, nesse próprio contexto, quando a gente pega, por exemplo, o Itaú Cultural, no primeiro edital que eles lançaram sobre de arte cênica e tal. E aí a gente viu pouquíssimas pessoas do Norte e Nordeste. Assim, a política pública é uma coisa que está tá se fazendo, assim, a gente está entendendo, e o momento atual está revelando muito disso, porque, por exemplo, a gente está vivendo uma contradição imensa, a gente está vivendo um governo Bolsonaro, e aí, nesse momento, está sendo aprovada a Lei Emergencial de Cultura, que direciona 3 bilhões de uma verba que estava parada no Fundo Nacional e que nunca houve, sabe? É muito contraditório, assim, que isso esteja acontecendo nesse governo. E eu não estou apoiando o governo, eu sou totalmente contra esse governo, mas existe essa contradição, e essa contradição ela é permanente, ela não vai deixar de existir. E aí o lance que eu fico pensando é como é que a gente atua nessa contradição, assim, entre a ignorância e essa sapiência ou esse saber, assim, será que a gente também não tem uma parcela de ignorante diante do contexto que a gente vive, assim? Eu fico me questionando muito isso. E se eu tiver errado? E se eu não tiver sabendo
como lidar com essa situação? E se eu não souber o que está se passando? E se for loucura da minha cabeça, sabe? Por que que eu sei mais do que quem acha que não sei, sabe? As coisas é uma onda muito estranha. E aí eu fico pensando muito nisso. Me atravessa essa questão mesmo quando a gente fala, quando a gente quer valorizar aquele lugar do Nordeste, quer valorizar demais ali. Eu acho que é importante valorizar todos os lados, assim, tudo. Assim, quando a gente vem para pensar Brasil, não tem como pensar Brasil e pensar em algo individual, sabe? É algo sempre coletivo, sempre plural, sempre muito. Não tem uma coisa. E aí eu vou voltar para o Made in Brasil, porque o Made in Brasil ele tem uma pretensão que é ser e mostrar um pouco do que o Brasil é. Claro que em 1h20 não dá para mostrar tudo, mas tem essa pretensão de mostrar essa variedade, essa diversidade do que a gente tem, seja na linguagem, seja na forma. O projeto do Léo, eu fiquei pensando nesses modos de composição que ele traz, que é muito interessante, sabe? A gente trabalha muito com essa forma, assim, de pega ali, junta dali, se preocupa com um ponto ou com uma vírgula, ou tira todos os pontos e todas as vírgulas. E aí tem essas coisas, deixa eu ver aqui. É porque eu anotei, que senão eu vou me perder. Tá hora a gente fala. E é... Ah, porque tem essa relação mesmo, do colonialismo cultural interno. A gente tem essa luta, sabe? A gente basta lutar contra o que vem de fora. Aí falando do Nordeste, né? Daqui, ainda tem essa luta contra a colonização do eixo aí, desse lugar que vem de baixo para cima, né? Não é de cima para baixo, geograficamente falando. E qual era o resto da pergunta? Eu acho que eu... Ah, o que que mudou, né? O que que mudou dentro desse contexto? Eu acho que muda tudo. Mudou tudo, mudou tudo. Assim, eu estou pensando o teatro de um outro jeito. Na verdade, eu não sei nem o que que vai ser depois disso. O que que eu vou fazer depois, sabe? Porque a gente está tendo que se adaptar muito. Não tem como atuar. Claro, essa possibilidade de criação de um teatro virtual através de Zoom ou através de live, que é o mais próximo que a gente pode conseguir do ao vivo do teatro, né? Mas ainda não é teatro. Assim, eu não acho que seja. Mas tem uma pontinha assim de possibilidade, sabe? Pelo ao vivo, do aqui e agora e tal. Mas ainda é estranho. Para mim é estranho. Eu demorei assim 1 mês e meio, 2 meses para me adaptar com essa relação com a câmera e o microfone que está aqui, porque eu estou falando sozinho no meu quarto e vocês não estão aqui, sabe? E aí tem essa relação. E o teatro não tem essa relação. Eu acho muito complexo. Eu não tenho vontade de responder essa pergunta, porque ela tá me atravessando muito, sabe? Tudo isso, assim, não tem uma verdade ou algo pronto ou algo que está para se fazer. Eu acho que está tudo para se fazer, né? Mas eu acredito muito que é preciso reformular tudo. Tudo, passar limpo, principalmente essas percepções que a gente tem de que a gente sabe mais. Eu acho que a gente não sabe de nada e a gente precisa entender juntamente com todo mundo, porque o momento ou é coletivo, porque a gente está precisando se conectar com o outro. E o outro não é só o outro humano, né? É o outro natureza, é o outro pedra, é o outro árvore, é o outro rio, é o outro sol, é o outro tudo, né? O outro cosmo mesmo, o outro vida, o outro vida, assim, que é outra relação que a gente vai criar. A gente fica nesse lance de humano ser superior, e a gente pega um vírus desse que tá. Só mata humano, sabe? Só mata a gente. E aí? Não mata bicho, não mata. Não desmata, sabe? Só mata humano. Eu acho que a natureza tá certa mesmo em fazer esse processo de renovação. Ela tá precisando dar uma expurgada, é isso. É um processo de limpeza e cura espiritual, não tem para onde correr não. E para finalizar e deixar aberto uma coisa que eu esqueci de pedir e saudar, né? Agradecer.
o PC a possibilidade de encontrar essas figuras que até então eu nunca tinha ouvido falar na minha vida, e que é o que o Phil falou, né, de a gente se aproximar e conhecer, ter outros alcances através da internet, e agradecer mesmo a ancestralidade, a tudo aquilo que traz a gente até aqui. No mais, eu acho que é isso. Tinha mais coisa para falar, mas a gente já está entrando para 2 horas, e agora que eu me soltei, né, que, que vai acabar. Eu queria só duas observações aqui. Uma palavra que eu percebi que a gente tem repetido muito durante essa conversa, e acredito que durante outras também, é a coletividade. E a forma como isso tem, nesse momento de isolamento, de pandemia, onde as pessoas são obrigadas a se proteger para proteger o outro, né? Como a coletividade, como o sentido de coletividade está sendo importante nesse momento, em alguns lugares está fazendo falta. E segundo, o Eclé estava falando de ele estar sozinho no quarto, falando para uma câmera, e a relação dele com isso. Bicho, eu sou produtor, eu não fico no palco nunca, o holofote nunca está em mim. Essa relação com câmera é um cão, é um negócio difícil de lidar, né? Imagino para todo mundo está sendo assim, mas é uma relação que a gente vai ter que estabelecer. Não tem jeito. E eu tô começando a fazer isso agora, porque eu comecei um projeto. Eu tentei fazer live, sabe? Era o Diálogos do Terceiro Mundo, e era nem era conversa assim, não era entrevista, não era nada. A gente pegava trecho de obra, eu convidava algumas pessoas, a gente pegava trecho de obra e a gente ia tentar encenar isso numa live. A gente entrava, fazia a cena, fechava a live, não explicava nada, era quase como intervenção. Não rolou, rolou a primeira e foi uma coisa super estranha. Aí tentei a segunda, boicotaram a internet. Na hora que ia começar a live, parou de funcionar a internet no meu celular. E aí eu, quer saber? Não, desisto. Já desisti mesmo. E aí fui adaptando até criar o Notas do Terceiro Mundo, que aí é uma questão gravada, já não tem risco de ir ao vivo, de cair a internet. Eu gravo, fico enlouquecendo, tentando aprender como é que edita vídeo, né? Porque eu não sou editor, não sou do cinema, não sou do audiovisual, e aí é bom porque a gente vai aprendendo outras coisas, né? E, enfim, é isso. É o lance de aprender, compartilhar, trocar. E tentar se conectar com o organismo vivo da coletividade, né? Essa é a onda. Quer falar alguma coisa? Sim, sim. Não, eu queria também agradecer o seu convite, Paulo, e dizer que estou feliz em conhecer o Phil e a Eclé. E a gente estava pensando nisso, né, formatos e tal. Eu falei, poxa, eu queria ver uma batalha do conhecimento produzida pelo Phil e o Made in Brasil do Eclé, e a internet ainda não tem essa possibilidade, né? Talvez sejam coisas de um outro mundo, uma outra vida, como falou o Eclé. E é isso. Outro dia eu estava tentando me adaptar a essa coisa de câmera. Eu acho que eu até estou adaptado, porque eu dou oficina, e aí as oficinas, de repente, deixaram de ser lugares de encontro físico para ser essa coisa do vídeo e tal. E tinha gente, aluno e tal, que estava muito mais embaralhado do que eu nisso, senhorinhas. Então eu tive que me adaptar assim, para ajudar as outras pessoas a se adaptar também. E eu também tive ajuda nisso, de pessoas. Outro dia eu fiz pensando nessas coisas de live e tal, eu fiz uma fake live no aniversário do Chico Buarque, que aí era eu entrevistando o Chico Buarque, né? Começava assim com aquela imagem só eu, e aí de repente no segundo stories lá entrava uma foto dele parado, né? Com um sorriso constrangido. E aí eu falava dele, tal, da importância dele, não sei o quê. Eu falava, vou começar a tocar uma música aqui para você, Chico. E aí começava a tocar e aí ele saía da live, óbvio, porque ele nunca vai querer me ver tocar um violão. E aí enfim, eu não é o meu ramo, né, de prática e tal, mas eu fico assim vendo, sabe, onde é que isso aqui o que isso aqui pode fazer, né? Onde é que isso aqui pode chegar? E eu tenho visto muito essas peças no Zoom, já vi de uma amiga, do grupo Sátiros também vi. Foi muito interessante ver como o pessoal está explorando a linguagem
disso aqui, né? Dos programas, do Skype, do Zoom, seja lá o que for, e não só tentando reproduzir assim, o que já era antes, né? Como o Clay falou, que já é outra vida, outro mundo. Mas é isso, queria agradecer a vocês aí por esse nosso encontro. Gente, eu também queria agradecer demais por vocês terem aceitado e, enfim, eu acho que enriqueceu muito, assim, o projeto. Eu mesmo, eu sempre costumo terminar falando isso, mas é verdade, assim, eu aprendo pra caramba, assim, com essas trocas, porque são, né, pessoas de lugares diferentes, de lugares de existência, né, diferentes, e eu sempre acabo aprendendo muito. E aí eu queria só fazer um comentário final que eu acho que ficou essa questão do ressentimento, né, com relação a essa última pergunta, que eu acho que não é a única, mas é uma das chaves para entender o momento que a gente se encontra e para onde isso vai levar, né? Eu acho que esse reforço dessas coletividades não presenciais é também um ponto muito forte, muito importante, que talvez seja um momento também de refletir, reforçar isso, né? E por último, talvez eu tenha colocado mal a questão, e eu concordo com o Eclé no sentido de não se colocar na posição de quem sabe, mas e se questionar também até que ponto eu é que estou certo, mas eu acho que quando eu botei a questão era mais no sentido de questões que são inegociáveis, assim, né? Do ponto de vista de que dessas questões como racismo, homofobia, que são inegociáveis, né? Tipo, então nesse ponto eu acho que em nenhum momento eu, pelo menos, me coloco no lugar de, ai, será que, sabe? São os pontos inegociáveis da nossa vida, assim, né? Aqueles, sei lá, aqueles valores fundamentais que eu não negocio. Eu posso negociar, né? Tipo, ser um pouco mais aberto aqui, tal, não me colocar na posição, né? Tipo, que é muito típica da academia, né? Do elitismo, assim, do saber. Ah, nós temos o saber acadêmico que é superior ao saber religioso, ou, enfim, artístico, mas mais nesse sentido das questões inegociáveis, que é a valorização da violência, do racismo, da homofobia, da misoginia, enfim, tudo isso. Foi mais nesse sentido. Mas eu concordo com você de estar sempre se questionando assim, até que ponto nós realmente somos o detentor de algum saber que vai levar alguma coisa. Até essa palavra ajuda é um pouco ruim, né? Porque parece que você se coloca numa. Eu acho que ajuda e dar voz a é sempre ruim, né? Porque você parte do princípio de que você tem o poder de dar a voz para alguém, né? Tipo, enfim. Mas é isso, eu queria agradecer demais. A gente vai fechando por aqui. Muito obrigado. Espero que esse encontro gere outras coisas aí no futuro, no próximo ou distante, não sei. E é isso, gente. Muito obrigado. E até breve.